Olá amigos e amigas, começando esse programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, trabalhador friburguense. Ele é patrocinado pelo Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Bancários e Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Temos apoio do Simples, do Sindicato dos Químicos. Nós trazemos aqui assuntos e interesses de você, trabalhador, e de toda a população, as coisas que estão acontecendo em nossa cidade, nas categorias. O ano de 2015 nós já começamos com diversas surpresas, principalmente para os trabalhadores, e esse programa especificamente nós vamos falar sobre o que está acontecendo em nossa cidade, as perspectivas e as expectativas, em relação à nossa cidade. Nosso telefone é 2522-3164, 2522-2266, ou então nosso e-mail, sindicatosemmovimento@gmail. Você também pode assistir esse programa lá no YouTube, é só você botar lá assim, no canal Sindicatos em Movimento, ou então PGM, Programa Sindicatos em Movimento, que aí você vai acessar lá e assistir as reprises desse programa. Hoje eu estou aqui com o companheiro Gilson Pereira, que é presidente do Sindicato dos Têxteis. Olá, Gilson, tudo bem? Olá, Gil. É um prazer enorme a gente retornar aqui de novo, depois de essa parada que eu ouvi, a gente retornar para tocar esse programa para frente e esclarecer a população de Nova Friburgo. Gilson, nós já estamos aí no primeiro ano, Primeiro, já passou janeiro, já entramos em fevereiro, e diversas surpresas. A primeira surpresa vem do governo federal, uma vez que nós já tivemos aí aumento da gasolina, aumento de impostos aí, que com certeza vai sobrecarregar a população, Gasolina, vai lá, aumenta combustível, aumenta os alimentos, aumenta tem aí uma proposta de aumento de passagem de ônibus, e começa toda uma confusão. Gil, primeiro a gente teve aí já uma mexida nos direitos dos trabalhadores. A gente só está esperando a prolongação, a regulamentação dessas novas leis, para que a gente possa vir aqui explicar ao conjunto dos trabalhadores qual foi a mudança, A gente vê que a mudança ela não é para beneficiar o conjunto de trabalhadores, é inverso, é para arrochar cada vez mais o trabalhador. É verdade, o que o Gil está falando é na medida provisória do governo federal, onde a presidenta, na medida provisória, ela regulamenta o uso do seguro-desemprego. Hoje, você, com 6 meses de carteira assinada, você já tem direito a seguro-desemprego. A partir da nova medida, só com 18 meses. Também regulamenta a questão do PIS, diversos outros programas sociais que envolvem os trabalhadores estão sendo mexidos, com certeza prejudicando o conjunto dos trabalhadores. Questão de aposentadoria, tudo isso nós temos que ficar atentos e nós vamos trazer esse debate aqui nos A gente falou, no início, no final do ano, que o ano de 2015 vai ser um ano de muita luta, Os trabalhadores, os sindicatos, vão ter que ir para a rua, defender os direitos dos trabalhadores, porque a gente vê um governo que não está comprometido diretamente com o trabalhador, Um governo que ele tem também comprometimento com a classe empresarial e os ataques em cima dos trabalhadores vão ser cada vez maiores, E a gente voltando os olhos para a nossa cidade, a gente não vê as coisas, também as perspectivas muito interessantes não. Uma vez que já existe o boato de reajuste de aumento de passagem de ônibus. Mais uma vez vamos começar aquela novela e aqui a gente mais uma vez vai chamar aí a Câmara Municipal. Existe a lei orgânica do município. A lei orgânica, no artigo 310, ela prevê que qualquer reajuste de tarifa de ônibus, ela tem que participar dessa discussão. O Poder Executivo, a concessionária de transporte e a comunidade. Isso não vem acontecendo há diversos anos. Ano passado nós batemos nessa tecla e até ele mandou para a Câmara a planilha, mas já tinha definido o reajuste, foi tudo isso. Então, mais uma vez, aí uma proposta existe onde há fumaça, há fogo, existe uma discussão na sociedade que vai ter aí um reajuste na passagem de ônibus. A gente tem aquela discussão também do Conselho Municipal de Transporte, Mobilidade urbana, que não é oficializado esse conselho, não se cria esse conselho, porque a gente sabe muito bem que a partir do momento que se criar esse conselho, o governo vai ter que sentar com o conselho para discutir qual ponto que deve ser tomado em relação a essas questões de transporte e também para a mobilidade urbana. Então, por isso que ninguém tem assim aquele intuito de criar o conselho, Estamos falando aqui o seguinte, eu tive essa semana em contato com o pessoal lá do Sindicato de Rodoviários,
que os companheiros que são diretores do sindicato rodoviários, eles ainda deixaram bem claro que não tem nada a ver. Uma questão é o reajuste dos rodoviários, outra questão é o reajuste da passagem de ônibus. Porque senão daqui a pouquinho fica igual no ano passado, o prefeito foi para a mídia dizer o seguinte, não, que o reajuste está atrelado. Não, uma coisa não tem nada a ver. Uma coisa é o reajuste dos trabalhadores, que é digno, que tem que ter o reajuste, outra coisa é a passagem de ônibus. Passagem de ônibus, ela é feita o cálculo em cima de planilha de custo de transporte. A planilha entra ali, quanto que gastou de combustível, quanto que é o desgaste do ônibus, quanto que é a questão operacional, tudo isso entra ali. A vida média de um ônibus é 7 anos, 7 anos que é a vida média que o ônibus tem. Então, essa planilha ela tem que ser elaborada e discutida, mas planilhas é número. Se eu botar 1 vezes 1 vai dar, agora se eu botar 0,5 vezes 1 vai dar outra coisa. É diferente, é planilha. Então a gente tem que saber, se a empresa colocar lá que transporta 2 milhões de passageiros, é uma coisa. Uma empresa pode dizer que transporta só 1 milhão de passageiros. Se não existe uma fiscalização, né, a gente já fez isso no passado, hoje não existe uma fiscalização clara, então a gente não vai ter. Então por isso que a gente precisa ver a planilha. Ju, a gente também tem, acho que o trabalhador ele tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes quando tem um reajuste de passagem, a gente vai para a rua fazer os nossos manifestos e uma parte da população ela não se move, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar que o trabalhador, 70% tem vale transporte, né? Vale transporte gratuito. Mas é bom lembrar o trabalhador que esse vale transporte, a classe empresarial não dá de graça para o trabalhador, né? Você recebe ele, você não contribui, o que acho que a maioria dos sindicatos hoje tem na convenção coletiva, o vale transporte gratuito. Mas ele deixa de te dar um reajuste, por exemplo, se ele pudesse te dar, você fosse na mesma negociação, você consegue R$100 de reajuste, né? Trabalhador. Ele fazendo as contas, ele vai, em vez de te dar 100, ele vai te oferecer 90. Então ele já está fazendo uma conta, tirando R$10 para cobrir aquela questão que ele está tendo que colocar. Então, essa questão que o trabalhador tem que ficar bem claro, porque nada é de graça. A classe empresarial, né, os empresários, eles não dão nada de graça para o trabalhador. É bom você falar isso porque tem muitos trabalhadores que não se atentam para isso. Hoje, o Vale Transporte, né, que em algumas empresas são auxílio combustível, e inclusive a empresa está indo em algumas empresas dizendo que não pode ter auxílio combustível. Isso é outro papo que a gente vai ter depois. As empresas, e aí você empresário de qualquer setor, seja você do comércio, da indústria, do vestuário, da confecção, você é trabalhador empresário do comércio, toda a classe empresarial de Friburgo, você também tem que se enganjar nessa campanha no que diz respeito a um reajuste ou então uma passagem de decente para Nova Friburgo, porque isso representa custo para a empresa também. Muitas vezes a gente fala que só os trabalhadores, e a gente vê muitas vezes discriminação por parte do setor empresarial, que a gente chama você a englobar com a gente nessa discussão da questão da passagem de ônibus, porque ela representa uma discussão para a nossa cidade. Por quê? Hoje, se a passagem passar para R$3,30, que é uma fumaça que existe aí, onde há fumaça, eu sempre digo que tem fogo, R$3,30, o trabalhador ele vai diminuir a vinda dele no centro da cidade, ou seja, para vir ao comércio, para vir ao shopping, ao cinema, ao teatro. O trabalhador vai diminuir porque fica caro. Você com a família hoje de 4 pessoas, você vai gastar aí, se eu fizer as contas aqui, vai dar 12, quase R$30, né? R$30 para você vir ao centro da cidade. Então, R$30 ou mais para você vir e voltar. Num salário aí médio em Nova Friburgo de R$1.000, R$1.100, isso representa um rombo no bolso do trabalhador e dificulta, né, todo um conjunto. Sem contar que o seu prefeito Rogério Cabral, ele foi à Câmara, eu estava lá nesse dia, disse que ele ia criar a tal da Câmara de Compensação, onde ele ia reduzir o custo da passagem de ônibus de Friburgo para os trabalhadores e para as empresas. Nós estamos aguardando. Gil, e não só engloba esse lado. A gente vê que, tendo o reajuste da passagem, você tá obrigando o trabalhador a andar mais de carro, né? Ele está deixando de andar de ônibus
É mais barato, né? Eu acho que o transporte coletivo ele teria que ser barato para você incentivar, né, a população a andar mais de ônibus. Está sendo inverso. Você, cada vez mais aumentando a passagem de ônibus, você está tirando, né, a população dos ônibus e passando a população a andar mais de carro. E a gente torna esse trânsito caótico que a gente tá vendo, que a gente passa aqui por Nova Friburgo. Né? A gente vai começar agora o retorno das aulas, né? Já tá onde o trânsito vai ficar caótico. Né? Porque às vezes sai mais barato você pegar o seu filho e levar até a escola do que você pagar a passagem de ônibus do seu filho. Se você fizer as contas hoje é mais barato, né? Até porque as distâncias em Friburgo são distâncias curtas, né? Se você pegar do centro a Conselheiro Paulino, são 6 quilômetros. São 6 quilômetros. Se você pegar de centro a Conselheiro Paulino, são 6 quilômetros. 6 quilômetros de carro, você não gasta 1 litro. Dependendo do trânsito, né? Que Conselheiro é aquela calça. Mas... Aí você vai gastar, e hoje, com um reajuste R$ 3,60 de combustível, levando 4 pessoas. Então, se você pensar por essa ótica, é muito mais barato hoje andar de carro em Nova Friburgo do que andar no transporte coletivo. Sem contar os constantes atrasos, esses novos ônibus que são estreitos, que o pessoal reclama muito da qualidade dos novos ônibus, sem contar que muitas linhas são deficitárias. Então, isso tudo, não existe uma política de desenvolvimento na área de transporte e mobilidade urbana em Nova Friburgo. É uma questão que vai ter que se ver para o futuro. Uma mudança. Por exemplo, a gente vê muito questionamento a questão dessa passagem única, né? Por exemplo, a gente vem de Olaria ao centro, você paga a mesma passagem, não estou discriminando as pessoas que moram fora, né? Eu acho que essa passagem, para você ir a Lumiar, é um valor até justo. Mas você pegar um ônibus e você vir de Olaria ao centro e vamos botar que a passagem vai para R$3,30, você pegar o ônibus de Olaria ao centro e pagar R$3,30, já é um valor puxado. Então, eu acho que teria que rever essa questão até por distância, né? A passagem ela ser cobrada por distância. Existe uma discussão de você fixar o cara fora do centro urbano. É uma discussão que é interessante. A tarifa única ela tem essa função de que o cara que mora no Campo do Coelho, o cara que mora em Lumiar, Amparo, necessariamente, devido ao custo da passagem, ele não tem necessidade de morar mais próximo do centro. É uma discussão interessante, mas é um debate que precisa ser travado junto à sociedade, a gente vai discutir isso. Isso já vem se discutindo há muito tempo. Mas um dos problemas do transporte é o seguinte, porque todos os candidatos a prefeito, os vereadores, todo mundo falando que ia incentivar a tal da ciclovia. E a gente está passando aí já 2 anos e meio de governo, nós não vimos nenhuma obra sequer, nenhuma obra sequer que apontasse para a ciclovia, melhoria da mobilidade urbana. Não existe. Existe sim. É aquela obra de contenção do rio que está parada agora, continua parada por causa de falta de pagamento, essa confusão lá, a obra da contenção do rio. Mas fora disso não existe obra nenhuma. Então isso é a nossa preocupação, porque aumenta-se a passagem de ônibus, o trabalhador não tem nem como ir de bicicleta, vai jogar carro na rua, vai criar esse caos total que existe aí na nossa cidade. Então é isso aí, nós estamos nesse primeiro bloco, chamar a atenção para isso aí. Você, só para conseguir essa transformação, essa mudança aí, depende da mobilização e organização dos trabalhadores, dos empresários. Essa mobilização não é só dos trabalhadores, é de toda a sociedade friburguense em prol de um transporte de qualidade, barato e que tenha maior acessibilidade a todos. A gente vai ao intervalo e volta. Já.